Oi, galera, você está agora no canal do Mendes com leveza e alegria e muito humor e uma pegada bem espiritualizada. O que você vê que é meditação através da psicanálise? Qual a visão da psicanálise sobre a meditação? Cara, eu diria bastante que a psicanálise ela tem um olhar bastante psicológico, né? Então, acredito que uma das primeiras vantagens, benefícios que a pessoa pode ter da meditação é o controle dos pensamentos, né? O controle dos pensamentos ele vai vir no longo prazo. Muitas pessoas desistem porque falam assim: eu não consigo controlar os meus pensamentos, eu tento meditar e eu fico divagando em ideias e flutuando. Mas a pegada da meditação é você focar na sua respiração ou em alguma coisa que você, enfim, está ali como uma espécie de mantra e você consegue trabalhar a sua atenção. Trabalhando a atenção você tem mais... É como um músculo, saca? E você tem mais capacidade de focar sua atenção nos pensamentos que você deseja ter. E você ter uma mente muito mais afiada. Imagina que sua mente é como uma faca. Ela corta tudo que ela pega. Então, se um pensamento negativo, sua mente produz um pensamento negativo, a sua mente que está consciente pelo treino da meditação constante, ela vai pegar esse pensamento e vai jogar fora. Para que esse pensamento não forme uma emoção e um grupo de emoções criem, formem um sentimento. E aí muitas vezes, às vezes você pode falar, eu já passei por isso, um pensamento que te passa pela sua mente estraga todo o seu dia. Total, realmente. Assim, esse lance da atenção é muito foda, porque, por exemplo, se eu posso dar minha atenção para coisa positiva ou negativa, óbvio que eu vou dar pra positividade, né? Não que seja uma positividade tóxica, né? Acho que positividade tóxica seria como uma fantasia, né? Você tem uma fantasia irreal do que seria a realidade. Que é só cor-de-rosa, né? Como dizem, a visão de mundo cor-de-rosa. Mas eu entendi, assim, que a meditação me ajuda muito nisso mesmo. E às vezes é realmente o sentimento que a gente tem através do pensamento, né? Um pensamento ruim no dia pode acabar estragando todo ele, né? Mas se a gente conseguir cancelar ou rejeitar, né? Igual a criança, ela rejeita certos tipos de comida, a gente pode rejeitar certos tipos de pensamento, né? Fala, não, não quero. É bem isso, cara. Eu gosto muitas vezes para tornar a visão disso para as pessoas que estão nos ouvindo um pouco mais sólida, mais palpável. Imagina que sua mente, ela é como uma cachoeira. Essa cachoeira está jogando água o tempo todo. E aí você está numa pedra, sentado, observando a cachoeira passar as águas. E aí você muitas vezes se desloca um pouco mais para frente, onde a água já está um pouco mais tranquila, saca? Com a meditação constante você se desloca para uma parte da mente que ela não jorra tantos pensamentos rápidos. Mas o que acontece? De vez em quando vai passar as árvores, né? Uma analogia, cai folhas das árvores e essas folhas das árvores muitas vezes podem ser pensamentos. E muitas vezes a gente, né, tem duas formas de você combater isso, que é às vezes você não dá tanta trela para aqueles pensamentos, para aquela folha que está passando, porque, é uma energia que está passando, uma descarga elétrica que o seu cérebro produz de um pensamento, muitas vezes de uma reprogramação mental que você já tem, que é um assunto que a gente tem que dar um passo para trás para mexer nisso, mas você deixa aquela folha de árvore que passou pelo córrego de água ir embora. E muitas vezes observar os seus pensamentos, não pegar e às vezes até fazer uma prática que eu aprendi com alguns mentores do passado, de você, né, pode parecer meio estranho, mas você diz para si mesmo assim, pode parecer meio estranho, mas você fala: mente, muito obrigado por essa sugestão, mas daqui assumo eu.
Isso pode parecer superficial, mas quando você faz, né? Eu digo que quando você tá no campo de batalha ali, que você tá na correria, às vezes você tá incomodado com o excesso de pensamentos que você tem. Muitas vezes, cara, eu voltava do trampo, tava de moto, descendo um lugar que tinha um pôr do sol da hora para observar e eu sei desaparecer a mente, e minha mente já tava focando no trampo do dia seguinte, nos BO que eu ia ter que resolver no dia seguinte, gastando energia à toa. E aí é um momento na prática onde eu falava, mente, muito obrigado por isso, pela essa sugestão que você está me dando, mas daqui assumo eu. Essa preocupação não é o momento agora. É tipo você conversar consigo mesmo e a partir do momento que você começa a meditar e muitas vezes fazer esse diálogo interno, sua mente ela vai aprendendo. Isso é muito legal, na verdade, porque na prática sua mente vai aprendendo que tem momentos para pensar numa coisa, tem momentos para pensar em outra coisa. Total. Faz muito sentido, assim, quando a gente fala aquela coisa do pensamento, né? Você falar pro pensamento, oi, pensamento, tchau, pensamento. Você assistir eles como se fossem nuvens no céu, né? Ele tá ali, tá passando, as nuvens formam alguns formatos diferentes, né? E a gente trabalha muito a imaginação, né? Imaginando do que se parece aquilo. Mas se a gente vê essa nuvem e deixa ela passar, logo a gente alcança um vazio silencioso, como eu digo, que é esse momento que você citou, que é quando você caminha um pouco perto de onde as águas não estão tão turbulentas assim, que é um estado de calma, né, calmaria. Eu acho que um exemplo que eu gosto muito de usar é o samurai, porque o samurai ele se preparava sempre para ir para uma batalha. Ele passava muito tempo afiando a sua ferramenta e ele era um estrategista, né? Porque eu estava lendo um livro do Miyamoto Musashi, livro dos Cinco Anéis, e lá tem um que fala sobre o caminho da estratégia. Aí ele fala um pouco sobre você saber um pouco sobre tudo e de você treinar, né? Aí o que eu gosto da imagem do samurai é que ele pode estar no meio do caos da batalha, o calor da batalha não faz ele ficar agitado. Ele mantém a mente dele calma e tranquila para lidar com a parada que é a guerra, né? Então, a calmaria para mim é uma parada foda. Mas, Lucas, o que você pensa sobre afirmações positivas? A sua pergunta eu acho que se encaixou muito bem com um trabalho que eu estou fazendo agora. Eu passei ontem algumas horas escrevendo um livro. Eu estou escrevendo uma obra que é pequena, mas é para ser um livro de consulta. Eu chamei o livro de O Livro dos Mantras. Já ouviu falar em mantras? Já ouvi falar. Eu não sei o conceito profundo, mas eu peguei por cima, né, o que é um mantra, né, que é tipo Om Mani Padme Hum, ou uma repetição que provoca alguma coisa. Eu não sei, me diz aí o que é. Cara, eu diria que pela ótica da espiritualidade vai ter universos que vão explorar isso. Mas eu me volto muito para a prática, né? Eu meio que puxo, busco algumas ferramentas de diversos tipos de conhecimento, né? Eu acho que os mantras estão mais ligados à espiritualidade. Mas, na prática, eu te pergunto, qual que é a diferença de um mantra que você afirma uma coisa para te fazer bem, de um pensamento positivo, de uma afirmação positiva? A diferença entre os dois acho que seria a intenção. Praticamente, na verdade, não tem muita diferença, porque os dois possuem a mesma finalidade, saca? Então, eu estava escrevendo o livro e eu estava tentando juntar algumas coisas e é total mantra, pensamentos positivos. Cara, eu acredito muito que pode fazer uma transformação muito forte, poderosa na pessoa que tiver determinada, né? Eu estava até inserindo alguns pilares fundamentais no livro que são 4, né? Persistência, você tem que persistir, né? Imaginação, você muitas vezes
pegar uma frase ou uma palavra que você vai se repetir e você inserir nela uma história, né? Imagina, os mantras são praticamente, ou afirmações positivas, são praticamente, orações. Imagina só, as orações que partiram de Jesus, são orações, são frases, são palavras que elas possuem muito mais que poder, elas possuem história de pessoas que confiaram, que disseram aquelas palavras, que tiveram um efeito internamente dentro delas, cultivando algo de bom, saca? Então eu passei a buscar reunir essas coisas, essas provas, né? E muitas vezes você olha e uma simples oração da Bíblia, ou mesmo todo o livro de Salmos, eles possuem uma carga muito profunda, porque eles possuem muitas vezes histórias por trás. Então, a engenharia de um pensamento ou de uma afirmação positiva, eu acho interessante. A Napoleon Hill, não sei se você já ouviu falar, é um tipo filósofo do sucesso que tem, ele também comenta sobre isso. Sim, já ouvi falar. Em livros de desenvolvimento pessoal, só que ele troca o nome, ele fala de autossugestão, né? Você sugerir a si mesmo coisas, principalmente quando você está deitado, pronto para dormir, e você começa a se repetir algumas coisas, e é onde o seu consciente vai adormecendo e seu subconsciente ou inconsciente ele fica mais acessível e você consegue talvez jogar essas frases ou essas palavras positivas para ele. Então isso ajuda bastante, cara, né? Eu coloquei no livro persistência, imaginação, determinação, esqueci a outra. Esqueci a outra, mas enfim, né? Acho que deu para pegar a ideia, né? Deu para entender. Eu gosto muito do segredo do livro Pense e Enriqueça. Eles falam que o autor diz que o Napoleon Hill fala: tem um segredo nesse livro que vai saltar até você e você vai descobrir a engenharia, né, por trás. Aí eles dizem, né, que é unir a fé, o desejo e o planejamento. Mas, valeu, Lucas, pelo papo de hoje. A conversa foi foda. E vamos pra cima. E o vídeo foi nós falando sobre afirmações positivas, meditação, grandes autores. Eu tô tentando pegar aqui os pilares que eu pus. Paciência também. Eu coloquei paciência por quê, cara? Muitas vezes a afirmação positiva, as pessoas, eu mesmo já tive muitas vezes tentado colocar em prática e não vai ser do dia para a noite, né? Muitas vezes você precisa repetir uma afirmação por alguns dias para ele fazer um efeito legal, para ele começar a realmente entrar na sua mente. E a grande ideia, eu acredito, de um mantra ou de um pensamento positivo é você substituir um pensamento automático por um pensamento consciente. E esse pensamento consciente ele foi projetado por você com algum objetivo. Isso ajuda bastante. Total, foda demais, hein? Galera, deixe seu like, escreve no comentário o que vocês acharam e quais temas vocês gostariam de ver por aqui comigo e o psicanalista Lucas, o maior do mundo. Então vamos pra cima, esse é o começo, hype o vídeo e bora!